dinâmica aí. A graça e a paz, igreja. Amém. Já tivemos bons momentos de muita comunhão, de muita entrega de todos, desde os mais animados até aqueles que foram um pouco mais omissos, mas todos participaram. Então, graças a Deus, tivemos bons momentos e ainda teremos mais. Uma explicação da dinâmica que a gente teve ontem. O povo já se encontrava já no terceiro dia já e pediu um pouco mais de leveza nas provas. E eu consegui entregar em certo sentido, mas não ausente de ensino, porque o propósito era ter discernimento antes que as provas iniciassem. Então, antes que eles soubessem da organização, da execução da prova, eles já sabiam o que eles fariam. E fazia parte da dinâmica descobrir e determinar quem iniciaria a execução de cada dinâmica. Por quê? Porque o discernimento conta. Foi dividido ali provas um pouco mais intelectuais de caneta e provas físicas, que evidenciassem ali o papel do homem e da mulher. Existem provas, e isso na vida, em que mulheres em sua posição são melhores, assim também como homens são melhores em algumas posições. Deus diz assim, a realidade nos mostra isso constantemente. Então eu sou pai hoje, então hoje minha mulher ela consegue me cuidar da família de uma maneira que eu não consigo. Eu posso me colocar nessa posição, mas vai me custar mais, vai ficar mais pesado para mim e eu não vou conseguir entregar o que ela entrega. Da mesma maneira, quando a gente corrige os nossos filhos na parte disciplinar, a gente consegue observar que, tendo o mesmo modo, falando as mesmas palavras, não existe a mesma aceitação. A Elisa, ela pode ouvir a mesma coisa da Jaqueline, mas quando eu falo, é diferente. Então isso Deus colocou também em meio a diversas áreas da nossa vida. Então isso foi um dos ensinos que intencionalmente eu coloquei na dinâmica, para que eles pudessem observar isso desde cedo. A dinâmica evidenciou aquilo que já acontece na estrutura familiar: lares desestruturados, desestabilizados, mulher assumindo posição de homem, homem assumindo posição de mulher. Não é para ser assim. Então a gente consegue um derramar na nossa casa quando a gente assume responsabilidades, assim como foi falado no culto ontem pela manhã. A gente precisa assumir responsabilidades, perceber que muitas vezes vivemos de maneira medíocre, e isso não é o que Deus tem preparado para nós, não é aquilo que Ele determinou para nós. Então que possamos assumir responsabilidades. Uma das palavras também foi que antes de acontecer o derramar de Deus, é necessário um conserto, um quebrantamento, é necessário um reconhecimento daquilo que a gente tem feito de errado, para que, unido desse conhecimento, desse entendimento, a gente se quebrante, restaure e faça do nosso lar um lar estruturado daquilo que agrada a Deus. A mulher muitas vezes procura proteger as crianças, os filhos. Numa das conversas que ontem tive, isso ficou claro e ficou claro em palavras, não apenas numa essência da palavra, falando com uma mãe. Mas o ministério do homem é o ministério de Abraão, o ministério que vai sacrificar Isaac, vai tirar Isaac de casa, não vai ter cordeiro, e a mulher vai perguntar: o que você vai fazer com meu filho e com essa faca? Calma, mulher, Deus vai prover. Então é isso que muitas vezes nos reparamos nos lares, e isso reflete também na igreja e em outros contextos também profissionais. A mulher precisa deixar que o homem seja pai, precisa executar o ministério da faca, do sacrifício. Então vocês, unidos a esse conhecimento, precisam reestruturar
tudo aquilo que vocês já viveram, absorver aquilo que já foi ensinado no passado, observar no contexto familiar de vocês aquilo que é pertinente, aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Um dos maiores exemplos que eu tive dentro de casa, de perseverança, de constância, e a constância é uma forma de excelência silenciosa, foi através de mulheres. Minha mãe, minha avó, elas tiveram um serviço de submissão, de prostração. Isso vem do hormônio de progesterona, um hormônio de submissão voluntária. Então, muitas vezes as mulheres, elas têm aquela admiração que pode se transformar em algo de inveja. A gente vê isso no mundo atual. Muitos lares que as mulheres tinham uma admiração, um respeito muito profundo no início do relacionamento, e se transforma em algo ao vício, algo não desejável agora no seu parceiro atual. Então o diabo, ele tenta atacar a mulher, a figura da mulher, na concepção do marido. Então, aquilo que era bem visto antes, agora é mal visto. Então o diabo vem trabalhar com vocês justamente para que essa insatisfação seja constante, ao passo que o homem vem trabalhar que essa satisfação é exacerbada. O homem se sente muito contente, um senso de contentamento, às vezes que foge além do limite. Então, nas provas, eu vi muitos homens e meninos omissos, vi meninos, na realidade, não vi homens. Então, que isso sirva de lição para vocês, da igreja também. Um texto aplicável que eu consigo enxergar isso de maneira muito clara, Números 12, a rebelião de Miriam e Arão. O texto vai mencionar que ouviu uma frase, como se fosse no plural, que eles disseram que apenas Deus fala com Moisés, não fala também por nós. Mas a gente descobre depois, e alguns estudiosos dizem, e a leitura que eu faço também, é que Miriam era a líder dessa rebelião. A insatisfação constante do seu coração, a inveja, a comparação que nasceu do seu coração se evidenciou depois em forma de leva. Então cuide do coração de vocês. Então que não dê espaço para a inveja, para a comparação, para que vocês possam viver um novo, que se renova, uma fonte inesgotável nos lares de vocês. O retiro vai se acabar, vocês vão voltar para os lares de vocês. Vocês vão viver tudo aquilo que vocês já têm vivido, ou vocês vão começar a aplicar tudo aquilo que foi ensinado. A gincana ontem não era para fins recreativos. Havia uma mensagem intencional por trás disso. Destacar o valor da mulher e do homem. Que vocês possam fazer esse discernimento, essa vigilância constante, todos os dias, em todos os momentos. Se a minha esposa consegue fazer algo melhor que eu, como ela não faço, então você está se colocando em um lugar onde você não deveria estar. Então, claro, existem lares onde não tem pai, não tem mãe. É necessário que alguém faça e tome medidas. Mas, dentro do cenário ideal, e vocês vão buscar esse cenário ideal, vocês possam fazer esse discernimento. Amém, igreja? Amém. Palavras rápidas hoje, Mateus coordenou os gincanos ontem, e é claro, seminarista nem sempre quer dar uma pregada, então ele trouxe uma mensagem para nós aí, e é claro, ele também está nesse processo de formação. Daqui uns dias, quem sabe, eu passo bastão, ele que vai estar no meu lugar, né? Então a vida é assim, a gente tem um tempo, né, de vigência, depois a gente tem que passar o cajado para outros. Tomara que Mateus lá na frente possa ser futuro pastor da Igreja Batista Atiaia, né? Até presidente, no meu lugar, se for o caso. Mas louvado seja Deus pela vida dele, pela vida de todos vocês que participaram das gincanas. Agora eu devolvo a palavra ao ministro de louvor.
Enquanto ajeitando aqui, irmão, quero agradecer as orações. O meu irmão teve esperando a vaga para fazer cirurgia. Ficou benzinho de manhã lá no posto,